Eu cheguei ontem aqui e me deparei com tudo isso aqui que a pastora Rosane me preparou com tanto zelo e amor. Uma coisa me chamou a atenção e foi esse tapete aqui. Porque teve um tempo que nossa casa ela estava afastada dos caminhos do Senhor e o meu irmão mais velho botava uma música e a letra daquela música falava: diante dos teus olhos nada eu posso esconder. E daí eu vi ali meu irmão mais velho jogado em cima de um tapete, derramando lágrimas. E eu não tinha muito entendimento. E depois eu mexia com ele e falava: é só tocar essa canção que teus olhos se enchem de lágrimas. Ah, cara, se eu soubesse que aquele era o melhor momento de eu estar com ele aos pés daquele que, diante dos olhos daquele que nada podemos esconder. Nada podemos esconder. A graça dele nos alcançou. Se dependesse só de mim, do pastor Célio e do Paulo, essa conferência ia se resumir só em movimentos proféticos e loucura mas daí o Senhor vem com graça e traz alguém centrado como o Petri e a Renata para direcionar os temas. A palavra a gente tinha sobre a conferência, mas o que ministrar, qual temas. E uma das perguntas que a Renata me fez foi: qual é o propósito do Senhor acerca das nossas vidas? Ou qual é o real propósito do ser humano? E então ali a Luana pegou, abriu a Bíblia e ela citou um versículo, Isaías 43. Povo meu, formei para a minha glória. E um pouquinho mais para frente ele vai falar que o Senhor ele gerou um povo para proclamar a adoração dele. Eu não sei se eu vou seguir, vou tentar, mas não sei se eu vou seguir muito o tema que era sobre marcos antigos. E se a gente perceber, a gente está no final do ano. E no começo do ano, até a metade do ano, muitos ministros vieram, cheios do Espírito Santo. E uma das coisas que eu falei para o Petri, falei para o Paulo, também falei para o pastor, foi: muitos foram aqueles cujo nos abasteceram com tamanha e
e profunda mensagem acerca do Evangelho. Ou seja, eles foram nossos frentistas nesses dias. E a pergunta é: você quer ser o frentista de alguém? A resposta é que você tem que dar para essa pergunta não é acerca só do que você recebeu, mas daquilo que você quer dar continuidade. Aqui foi falado muito sobre legado, e uma das coisas que eu estava falando ontem para o pastor Carlos após a ministração do pastor Célio foi que ao voltar os meus olhos para os discípulos, para Estevão, aquele jovem, foi que o legado que eles escolheram dar continuidade foi de um homem cujo João 17 faz uma oração: Pai, nos torna um como eu sou contigo e tu és comigo. Faça com esses que o Senhor me enviou se tornar um comigo, para que onde eu esteja, eles também estejam. E ele diz mais: não oro só por esses, mas por aqueles que virão. Jesus orou por nós. O legado de Jesus está sobre nós. E a pergunta é: quer dar continuidade? Quer dar uma resposta para isso? Todos nós já entendemos que nós somos filhos, né? E dos objetivos dessa ministração é resgatar a mentalidade de um herdeiro. Porque saber que é filho é fácil, mas se portar como um herdeiro, como filho dele, é outra coisa. Caminhar da forma que ele caminhou e nos ensinou é algo totalmente diferente. E isso só é possível quando as palavras dele permanecem em nós. Então temos a certeza que nós permanecemos nele. Ao longo que deu a Covid ali, nós estávamos da pandemia, eu assisti uma parte de uma conferência que falava lá da Convenção de Pais e Filhos de Itajaí, e o pastor Fernando Tolentino, ele vem e traz uma palavra e ele começa a ministrar aquela palavra, e o que me manteve aceso naquele tempo foi a palavra que ele liberou: o grão de trigo precisa morrer. E não é sobre nós, é sempre a favor do próximo. E ele começava a falar e ele falou algo: quando eu escolho morrer, não é só para minha casa, não é só para os meus amigos. Quando eu escolho morrer, é para todos, porque Jesus, ele morreu para todos. Eu falei que Jeremias está na casa porque nós comecemos essa conferência com o pastor ministrando no Jeremias 29. Paulo vem e fala sobre Jeremias. Acho que o Cleito falou também sobre Jeremias. Abra comigo em Jeremias 30.
Esta é a palavra que vem a Jeremias da parte do Senhor. Assim ordena o Senhor, Deus de Israel: escreva sobre um rolo do livro todas as palavras que eu te disse. Porquanto dias virão, diz o Senhor, em que mudarei o destino do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles dela tomarão posse, assevera o Senhor. Estas são, pois, as palavras que o Senhor comunicou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos gritos horríveis de grande pavor, mas nem um brado de paz. Indagai, pois, e considerai, se um homem é capaz de dar à luz. Ora, por que então vejo todos os homens com as mãos sobre o ventre, como é comum às mulheres em trabalho de parto? Porque todos os rostos estão descorados e pálidos. Ah, como será terrível aquele dia, incomparavelmente doloroso. Será um tempo de tremenda angústia para Jacó. Contudo, ele será salvo. Naquele dia, afirma o Eterno Todo-Poderoso: quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles, e arrebentarei as suas correntes, e não mais serão escravizados por qualquer outra nação. Sabe, tomar posse de algo, quando o Senhor ele liberou essa palavra, saltou algo no meu coração. E ele começou a ministrar e falou: sabe por que vocês não tomaram posse da cidade a qual eu entreguei a vocês? Porque muitos sabem que são meus filhos, porém vivem como escravo, com uma mentalidade de escravo. E é por isso que o Senhor me deu a graça e, através das escrituras dele, me deu esse tema, resgatando a mentalidade de um herdeiro. E para não fugir muito da que o Senhor deu nome a essa conferência, em Salmos 38:2 vai falar: porquanto as tuas flechas cravaram-se em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Isaías 49:2 vai falar: de minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me na sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada e escondeu-me na sua aljava. Sabe, antes do Senhor fazer uma flecha, você é o alvo dele. E é interessante que de um alvo ele faz uma flecha, e depois de uma flecha ele faz um arco. E que nem o Paulo falou, nós precisamos discernir as estações e o tempo que vivemos. Hoje eu estou aqui como um arco, mas um dia eu fui flecha lançada. Assim como quando eu saio ministrar em outras denominações, eu sei que o Senhor está me enviando como uma flecha. Mas quando eu chego naquele lugar, o Senhor me transforma em um arco para que as pessoas que estão me ouvindo sejam lançadas a outros. E nós precisamos discernir isso. E uma das coisas que eu tenho certeza nesse tempo é: quem que se lembra da passagem onde
um homem chamado Jairo chega até Jesus e clama pela cura de sua filha. A palavra vai falar que Jesus pega Jairo e estão se caminhando até a casa de Jairo. Só que no caminho, Jesus, ao seu redor tem uma grande multidão. E nisso, uma mulher que gastou todos os seus recursos atrás de uma cura, porém nunca achou. Naquele exato momento, essa mulher, ela sofria há 12 anos com um fluxo de sangue. Então ela vem e toca em Jesus. E de repente Jesus para e faz uma grande pergunta: quem tocou-me? 12 anos essa mulher sofria. 12 anos era a idade da filha de Jairo. Uma das coisas que eu tenho certeza é que o Senhor está tocando em 2 gerações nesse tempo. E sempre falaram que nossa casa ela é muito profética. E como eu sei que o Senhor está operando em 2 gerações, porque no começo desse mês eu fiz uma operação e ainda estou em recuperação. Sexta-feira minha mãe fez uma operação no olho. O Senhor tocando em 2 gerações. E uma das coisas que eu tenho certeza é que, como mulher representa a igreja, é que o Senhor está ajustando a visão da igreja. Mas também está tocando na intimidade dos filhos. Nós estamos num tempo de transição, transferência e conversão. 2 Reis 2, do 9 ao 15, vai falar de Elias e Eliseu. 2 gerações. Onde o Senhor, Elias pergunta para Eliseu: antes de eu ser levado aos céus, o que você queres de mim? Eliseu responde: quero uma porção dupla da sua autoridade. Só que daí, no verso 10, Elias responde: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Elias ali está falando algo para Eliseu: fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais para herdar aquilo que você mais pede. Em Atos 7, dos 54 ao 59, nós temos um martírio de Estevão. E a palavra fala que a capa de Estevão caiu sobre os pés de um jovem chamado Saulo. E quando o Gui Tavares ministrou isso domingo, eu peguei, até brinquei para a mãe, ele me ouviu ministrar. E daí, só que quando ele estava falando, o Senhor me levou a mais uma passagem. 2 Timóteo 4,13. Olha o que fala lá. Paulo, ele está preso
E uma das coisas que ele pede a Timóteo é: apressa-te e venha ao meu encontro. Só que daí ele pede algumas coisas para Timóteo. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. O que o Senhor me revelou aqui são duas coisas. Primeiro ele perguntou aonde é que os pais deixaram a sua capa. Segunda coisa, um dia aqueles cujo vocês chamam de filhos carregarão a capa e a mensagem que vocês guardam. Só que a pergunta também que me vem ao meu espírito é: de que forma os filhos estão carregando a capa e a mensagem? Ou seja, o legado de Cristo e a mensagem de Cristo. Uma mentalidade escrava? Gálatas 4 vai falar que um menino ele nada, que um herdeiro menino, ele nada é diferente de um escravo. Então o que nós precisamos é amadurecer como igreja e como filhos. 1 Pedro 2, do 2 ao 10 fala que somos pedras vivas e que devemos desejar o leite espiritual como criança para o nosso crescimento. Em Hebreus 6 fala para buscarmos por uma fé madura. Sabe qual é uma das características de um herdeiro dos céus? É Cristo centralizado em sua vida. Se estamos herdando, como a palavra fala, somos herdeiros com Cristo, então Ele precisa ser o alvo principal da nossa vida. Se pararmos para refletir, as maioria das promessas do Senhor foi para um povo que estava cativo, oprimido e condenado à morte. E trazendo para o Brasil hoje, quantas promessas e palavras proféticas liberadas nós temos vistos, mas ao mesmo tempo a gente se depara com um cenário caótico. Quantos dos filhos de Deus têm vivido como prisioneiros, com uma mentalidade de escravo? Se nós temos a mentalidade de Cristo, como diz as Escrituras em 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, porque nós vivemos muitas vezes com crise de ansiedade, com crises de depressão? Por quê? A maior batalha que essa geração sofre hoje é na mentalidade. Em Atos 6 vai falar que, em Atos 12 vai falar que Herodes manda prender Pedro, e ele tinha matado Tiago, irmão de João, se não me engano, a fio de espada. E ele viu que matar os cristãos e prender os cristãos
era uma forma de agradar o judeu, ou seja, uma forma de fazer um espetáculo com a vida dos cristãos. E a palavra fala que Pedro ele vai preso, só que naquele momento cita que a igreja orava fervorosamente a favor dele. E de repente um anjo aparece para Pedro e ordena: veste tuas roupas, porém também veste a tua capa e siga-me. Pedro é liberto daquela prisão e ao chegar na casa onde a igreja se reunia, sabe de quem que é essa igreja, essa casa onde que a igreja se reunia? A mãe de Marcos, João Marcos, aquele cujo fez a primeira viagem missionária com Pedro, com Paulo e Barnabé. E Pedro chega ali, e uma das coisas que a gente se depara ao ler as escrituras é que a própria igreja que estava orando, ao ver Pedro, não acredita que Pedro está ali. É como se eles não tivessem acreditado no poder da oração deles mesmos. A pergunta é que você tem acreditado no poder da tua oração? Paulo ele vai falar que age em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Se precisamos para gerar em nós esses sentimentos, nós então precisamos viver como Cristo viveu. Como em 1 João 2, do 3 ao 6. Colossenses 2:6 vai falar: Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordem ações de graças. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estás aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Sabe o que ele está falando aqui? Que ele é o cabeça do corpo. É ele quem ordena. Só que parece que a dinâmica do corpo só tem funcionado em um dia. O dia da ceia. Porque parece que depois da ceia nós não temos nos comportado como corpo. Exemplo: se parte do corpo estiver doente, toda a parte do corpo também está doente. Sim ou não? Então a pergunta é: se o pecado de um irmão, se o irmão cai em pecado, você tem parte com esse pecado ou não? Se você escolheu viver no corpo de Cristo, tu tem. Então, por que você julga quando ele peca? Por que você não faz o seguinte: ajoelha o joelho ao lado dele e se arrepende com ele? Porque afinal agora você é um corpo, não é?
Ou isso é só vãs filosofias? O problema é que nós não queremos sentir a dor do próximo, apenas a alegria de festejar quando ele está de aniversário ou algo do tipo. É difícil, né? Mas não sou eu só que estou falando, são as Escrituras. Existem irmãos gritando por socorro e não estão longe, às vezes estão do nosso lado. Abra comigo em 2 Timóteo 1. Segundo Timóteo 1 vai falar: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz provenientes de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como os serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dias em minhas fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher o meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou convencido que também habita em ti. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavivas o dom que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Sabe o que Paulo está falando? A imposição de mãos não é algo sobrenatural. Ele falando: eu estou aqui. Eu estou aqui. Timóteo sentindo o toque daquele que falava: eu te amo, meu filho amado. Timóteo sentindo o calor do abraço de Paulo. Ah, Senhor. E uma das coisas que, ao viajar nessa mensagem, eu fui escutar uma mensagem do nosso irmão César Prates, que veio aqui nessa casa. E eu me lembro que a primeira vez que eu escutei ele aqui nessa casa, sabe o que ele pregou? Ministrou? 2 Timóteo 4. Quando Paulo está preso e ele fala bem assim: vem de encontro a mim, Timóteo, apressa-te, traga minha capa, porque o inverno está próximo. E o César, ele ministrava naquela noite e ele falou que o inverno representava a morte.
Era como se Paulo tivesse pedindo: vem e socorre-me mais uma vez, Timóteo. Aqueça o meu coração com tua presença. Por que eu estou falando isso? Ao chegar no hospital nesse mês, eu precisava ficar 3 dias de preparação antes da cirurgia. Logo no primeiro dia, uma pessoa da entrada naquele hospital: ah, Senhor. E os gritos dessa pessoa era: socorra, socorro. E os médicos perguntaram o que houve. Sabe qual que era a resposta? Ela se jogou do quarto andar. E aqueles gritos não eram tipo um grito qualquer. Era um grito de apavoro. E pela primeira vez eu me senti inútil na vida, porque nem sequer eu poderia levantar da cama e ir lá perguntar se ela queria se arrepender do que ela fez e aceitar Jesus. Daí, quando eu voltei para cá, que eu fiz a cirurgia e fui pro quarto, o Senhor começou a meditar comigo, a ministrar o meu coração. Há quase 8 anos atrás, quem entrou no hospital gritando por socorro foi você. Naquele momento, a minha mãe chegou e uma das coisas que eu pedi para ela foi: me perdoa, pai, me perdoa, mãe. Meu pai estava lá e eu me lembro que eu falei para minha mãe: ora por mim. Eu não sabia se eu ia sobreviver. Aquele foi como se fosse o último momento que eu teria com eles. E o Senhor ministrou comigo ao ouvir o som dos gritos daquela pessoa: socorre-me, ajuda. Daí eu me lembro que eu estava no quarto e logo após o pastor ir me visitar, no outro dia eu amanheci, sabe, com um sentimento que eu sabia que não era meu. Logo minha mãe, ela olha para mim e fala: tu não tá bem, né? Eu só queria ficar quieto. Sabe, porque eu tava com saudade de casa. Quantos filhos estão com saudade de casa? Quantos filhos que a gente julga porque ele é pródigo? A gente nem sequer se dá o trabalho de, muitas vezes, ir ao encontro dele. Eu só estava com saudade de casa. Não só da minha casa, o conforto dela, mas do calor da minha família.
quando eu falo da minha família, eu falo dessa casa. Sabe o que é ficar um mês longe dessa casa? Sabe o que é ficar um mês longe do abraço do teu pastor? Embora ele vá te visitar, mas não é a mesma coisa do que você ficar no mesmo ambiente adorando ao mesmo Pai, buscando e adorando com o mesmo sentimento. É isso que Jesus orou em João 17, que eles sejam um, como eu sou contigo, Pai. Abra comigo em Tiago 5,16. Vai falar assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu frutos. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade, e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disto: quem ajuda um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. A comunhão, ela cura. O Evangelho continua com a proposta de comunhão. A mesa da comunhão, ela cura. A comunhão com o Espírito Santo cura. João 11 vai relatar que da ressurreição de Lázaro. E uma das perguntas que Jesus faz a Maria e a Marta foi: aonde colocaste ele? Sabe o que isso me faz viajar nas Escrituras? Uma pergunta que lá no princípio Deus fez para um irmão, entre Caim e Abel. Onde está o seu irmão? O sangue dele está gritando por mim. Onde é que está o teu irmão? Será que a tua resposta vai ser igual a dele? Eu, por mim, sou responsável pelo meu irmão? Sabe que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Se sim, apacenta minhas ovelhas. Ajuda a cuidar, a zelar. Não é só trazer na igreja.
é só da pastor cuidar. É ajudar o pastor a cuidar das ovelhas. Papel do irmão mais velho. Papel de um irmão responsável. Filho maduro, que entendeu o legado a qual está herdando. O Senhor, Ele está nos dando a oportunidade de nos realinhar com Ele e de pedir perdão pela falta de sensibilidade que temos com os outros. Ainda há esperança. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Lamentações 3, do 21 ao 4. 1 Pedro 1, 3 vai falar: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 2, 9. Porém vós são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinha recebido a misericórdia, contudo agora recebestes. Nós já estamos nos encaminhando para o final dessa mensagem. Só que antes eu recebi a direção do Espírito em não querer fazer tudo sozinho. Por isso que eu pedi para o Mael fazer algo, me ajudar a finalizar essa mensagem. Exatamente 8 anos atrás também, acho que 7 até, eu me encontrei num lugar ao qual eu estava numa escuridão. Eu tive uma crise forte de depressão, ao qual a minha mentalidade era só era uma: acabar com a dor. Mas vai ver se eu procurava ajuda. E vai ver, é muito disso que as pessoas aí fora estão tirando suas próprias vidas. Elas não têm coragem de procurar ajuda. O orgulho entra junto com a depressão. Por isso que tem pessoas se matando aí. E a gente tem que ficar atento aos sinais.
Quando o pastor Célio pediu para que a gente abrisse um convívio lá em casa, eu tive comunhão com o corpo, eu tive comunhão com os irmãos. E pela graça de Deus, eu saí desse lugar de cativeiro. Quando eu cheguei aqui, me deparei com essa aljava, me veio muitas lembranças na cabeça. A aljava pode ser lugar de cura, porque você sendo uma flecha, você está em comunhão com as outras. Você está ali sentindo o calor de um abraço, para depois você ser preparado para ser enviado. E hoje em dia eu só tenho a agradecer, sabe? Eu só tenho a agradecer o que essa casa liberou sobre a nossa vida, o que Deus fez por nossa família, sabe? Vai olhar o histórico da nossa família antigamente. Não se salvava um. O Léo conhece, o Fabiano sabe. Não se salvava um. É uma família de improváveis, mas ao qual Deus fez uma aliança. Pela graça do Senhor, hoje eu consigo desfrutar de um casamento. De um casamento ao qual eu tenho uma aliança com a minha esposa e com o Senhor. E a minha oração é para que os nossos ouvidos estejam atentos e a gente venha estar sensível às pessoas que pedem socorro no silêncio. Que a gente venha ser um ombro amigo. Eu sei que Deus se move nessas coisas. Eu sei que Deus se move através de um abraço. Que Deus possa fazer do nosso abraço um lar para aquelas pessoas que procuram um lar. E com isso eu quero orar com vocês. Quero orar repreendendo toda a depressão do mundo. Tem muitos jovens lá fora, até mesmo crianças se encontram nesse lugar. Só que criança é pureza e onde há pureza não pode haver mais nada. Amém, Jesus. Eu oro, Deus, por cada pessoa, Deus, que se encontra num cativeiro, Deus, por cada pessoa, Pai, por cada jovem, Deus, que se encontra num lugar escuro, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor venha nos forjar, Pai, para que a gente possa, Pai, ser suporte para elas, se alcançar a Ti, Senhor Jesus. Eu oro, Pai, para corações dispostos, mas por corpos que não têm força, Senhor Jesus. E que a gente venha ser a força contigo, Senhor Jesus, para alcançar pessoas, Pai, corações, Deus, que estão perdidos no mundo afora, Pai. Até mesmo nas igrejas, Senhor Jesus, que a gente venha estar sensível, Senhor Jesus, para oferecer um abraço, uma palavra de ajuda, Senhor Jesus. Muitas vezes é só por amor não demonstrado, Senhor Jesus. Então que a gente venha aprender a demonstrar amor, venha aprender a demonstrar, Senhor Jesus, sentimentos de afeto, de compaixão um para o outro, Senhor Jesus. Forja nós, Senhor Jesus, forja meus irmãos, Pai, para que a gente venha ser fortes juntos, Senhor Jesus. E contigo, Senhor Jesus, acabar com toda essa depressão que existe no mundo, Deus. Eu oro por povos que não foram alcançados, Pai.
Eu oro por povos, Senhor Jesus, ao qual a nossa geração, ao qual nossos filhos irão pisar, Pai, levando o Evangelho, Deus. Eu oro, Senhor Jesus, para que a gente venha se fortalecer esse pilar como igreja, Senhor Jesus, mostrar o verdadeiro significado da igreja na terra, Pai. Venha nos forjar, Deus, venha nos capacitar, Pai, a oferecer aquilo que o Senhor deixou para nós, Deus.